Era uma vez, em uma terra distante e época antiga, um rei sábio e poderoso chamado Salomão. Sua história é contada nas páginas sagradas da Bíblia, onde sua sabedoria e governança são celebradas. Nascido de Davi, o lendário rei de Israel, Salomão ascendeu ao trono com a promessa de se tornar o rei mais sábio que já existiu. A história começa nas ruas poeirentas de Jerusalém, onde Salomão nasceu sob uma estrela brilhante, profetizando que ele seria uma luz para seu povo. Seu nascimento foi celebrado com grande alegria, pois era visto como a continuação da linhagem real de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Desde tenra idade, Salomão demonstrou uma mente aguçada e uma curiosidade insaciável. Seu pai, Davi, percebendo o potencial extraordinário do jovem príncipe, investiu tempo e esforço em sua educação. Professores renomados foram trazidos de longínquas terras para instruir Salomão em uma ampla gama de disciplinas, desde as artes e ciências até a estratégia militar. No entanto, o verdadeiro ponto alto da juventude de Salomão ocorreu durante uma noite especial, quando Deus apareceu a ele em um sonho. Nesse sonho, Deus disse a Salomão para pedir o que quisesse, e ele o concederia. Salomão, demonstrando humildade e sabedoria, pediu a Deus um coração entendido para discernir entre o bem e o mal, para governar justamente o povo de Israel. Impressionado com a escolha de Salomão, Deus não apenas lhe deu um coração sábio, mas também riquezas, honra e uma longa vida. A partir desse momento, a fama de Salomão se espalhou além das fronteiras de Israel, atraindo a atenção de líderes de nações distantes. Quando finalmente Salomão assumiu o trono, herdou um reino poderoso e uma nação unida. Seu reinado foi marcado pela justiça e pela paz. As histórias de sua sabedoria se espalharam por todas as terras conhecidas, e muitos vieram de longe para testemunhar pessoalmente a sagacidade do rei. Uma das narrativas mais famosas que ilustram a sabedoria de Salomão envolveu duas mulheres que apresentaram um bebê ao rei, ambas clamando serem a verdadeira mãe. Diante dessa situação desafiadora, Salomão propôs dividir a criança ao meio, dando metade a cada mulher. A verdadeira mãe, com compaixão e amor, implorou ao rei para não fazer isso, oferecendo abdicar de seus direitos maternos para salvar a vida do bebê. Salomão, discernindo o verdadeiro coração materno, concedeu-lhe a criança e a reputação de sua sabedoria se espalhou ainda mais. Além de sua sabedoria, Salomão também foi um construtor notável. Sob seu reinado, o majestoso Templo de Jerusalém foi erguido, tornando-se uma maravilha arquitetônica que ecoaria através dos séculos. Seus esforços para engrandecer a cidade sagrada também incluíram a construção de palácios suntuosos e aprimoramentos nas infraestruturas, transformando Jerusalém em uma cidade resplandecente. Apesar de suas realizações, Salomão não estava isento de desafios e tentações. Sua sabedoria era notável, mas, como todo ser humano, ele não era imune às fraquezas. Um dos episódios mais conhecidos de sua vida foi seu envolvimento com mulheres estrangeiras que trouxeram consigo práticas e crenças pagãs. Essas uniões levaram Salomão a se afastar momentaneamente da adoração exclusiva a Deus, resultando em consequências dolorosas para seu reino. A história de Salomão serve como um lembrete de que até os mais sábios podem sucumbir às tentações do mundo. No entanto, sua jornada também destaca a importância da humildade e da busca contínua pela sabedoria divina. Ao longo dos anos, o rei Salomão governou com justiça e sabedoria, deixando um legado duradouro que ecoaria através das gerações. Sua história é mais do que um conto antigo, é uma lição intemporal sobre os caminhos da sabedoria, os desafios da vida e a importância de manter um coração voltado para Deus. Que a luz do rei Salomão continue a brilhar como uma inspiração para todos aqueles que buscam a verdadeira sabedoria em suas jornadas. À medida que o reinado de Salomão prosperava, sua reputação ultrapassava as fronteiras de Israel, atraindo não apenas líderes de nações distantes, mas também sábios e intelectuais de todas as partes do mundo conhecido. Uma caravana de estudiosos e filósofos viajou até Jerusalém para testemunhar pessoalmente a sabedoria do rei sábio. Entre os visitantes estava a lendária rainha de Sabá, cuja terra era famosa por suas riquezas e sabedoria. Impulsionada pela curiosidade e desejo de testar as habilidades de Salomão, a rainha empreendeu uma jornada árdua até o reino de Israel. Ao chegar, ela foi recebida com grande pompa e cerimônia na corte de Salomão. O encontro entre Salomão e a rainha de Sabá tornou-se um marco na história do rei sábio.
A rainha, impressionada pela sabedoria, riqueza e esplendor do reino, decidiu submetê-lo a uma série de desafios intelectuais e filosóficos. A cada pergunta difícil, Salomão oferecia respostas que transcendiam a compreensão convencional, deixando a rainha perplexa e maravilhada. Ao final da visita, a rainha de Sabá ofereceu presentes de grande valor a Salomão, reconhecendo a profundidade de sua sabedoria e a glória de seu reino. A história desse encontro se espalhou como um eco pelos séculos, destacando não apenas a sabedoria de Salomão, mas também sua capacidade de influenciar e inspirar pessoas de todas as partes do mundo. No entanto, mesmo com toda a sua sabedoria e sucesso, Salomão enfrentou desafios internos e externos. Sua riqueza e poder atraíram a inveja e a cobiça, levando a conflitos e intrigas dentro de seu próprio reino. A construção de projetos grandiosos também impôs um fardo financeiro significativo sobre o povo, aumentando a insatisfação em alguns setores. Além disso, as alianças matrimoniais de Salomão com mulheres estrangeiras acabaram levando-o a uma encruzilhada espiritual. A influência de suas esposas levou à introdução de práticas pagãs em Israel, algo que desagradou profundamente a Deus. A fidelidade do rei à adoração exclusiva ao Senhor foi abalada, e isso teve consequências sérias para o reino. Profetas foram enviados por Deus para repreender Salomão e adverti-lo sobre as consequências de seus caminhos. Apesar de suas falhas, a misericórdia divina prevaleceu, e Salomão manteve seu reinado até o fim de seus dias. Sua vida, marcada por sucessos e fracassos, oferece uma lição profunda sobre a importância da humildade, da obediência a Deus e do constante esforço para permanecer fiel ao caminho da sabedoria. Quando Salomão partiu desta vida, seu legado permaneceu como uma inspiração para as gerações futuras. Seu reinado é lembrado não apenas pelos feitos grandiosos e pela construção magnífica, mas também pelos ensinamentos sobre a busca da verdadeira sabedoria e a importância de manter uma conexão íntima com o divino. As palavras sábias de Salomão, registradas nos livros de Provérbios e Eclesiastes, continuam a guiar e inspirar pessoas em busca de significado e compreensão em suas vidas. A história do rei sábio serve como um farol, lembrando a todos que a verdadeira sabedoria não é apenas o conhecimento intelectual, mas também a aplicação prática desse conhecimento em uma vida justa e piedosa. Assim, o legado de Salomão vive além dos séculos, continuando a impactar as mentes e corações de todos aqueles que buscam a sabedoria e a verdade em suas jornadas. Sua história é um testemunho duradouro de como a busca pela verdadeira sabedoria pode transcender os limites do tempo e inspirar gerações por gerações. À medida que os anos passavam, a influência de Salomão ecoava em cada pedra do templo que ele construíra, em cada provérbio que havia proferido e em cada decisão que tomara. No entanto, à medida que sua vida se aproximava do crepúsculo, a sombra de seus erros pairava sobre o reino. Seu reinado de paz e prosperidade estava ameaçado pelas sementes que ele mesmo havia plantado. No leito de morte, Salomão refletiu sobre sua vida com uma mistura de gratidão e pesar. Recordou os dias de glória, os momentos de sabedoria divina que haviam fluído através dele, mas também enfrentou os erros que cometera, especialmente em sua caminhada espiritual buscando reconciliação com Deus. Ele clamou por perdão e misericórdia. Antes de sua partida, Salomão chamou seu filho, Roboão, e os líderes do reino para aconselhá-los sobre como governar com sabedoria e manter a fidelidade a Deus. Em suas últimas palavras, ele enfatizou a importância da reverência a Deus e da obediência aos seus mandamentos como a fonte verdadeira de sabedoria e sucesso. Após a morte de Salomão, Roboão assumiu o trono, mas, infelizmente, não seguiu completamente os conselhos sábios de seu pai. As tensões internas aumentaram, levando à divisão do reino de Israel em dois, o reino de Israel, ao norte, e o reino de Judá, ao sul. A história posterior desses reinos reflete as consequências das escolhas de Salomão e de seus sucessores. Apesar das falhas, o legado de Salomão persistiu através dos séculos. Seus escritos, particularmente os livros de Provérbios e Eclesiastes, continuaram a inspirar a busca pela sabedoria divina. Suas construções monumentais, como o Templo de Jerusalém, permaneceram como testemunhos físicos de sua grandiosidade e dedicação a Deus. No âmbito espiritual, a história de Salomão ressalta a importância da humildade diante de Deus e da constante busca por uma relação íntima com o divino. Sua experiência é um lembrete de que, mesmo os mais sábios e poderosos, podem se desviar do caminho se não permanecerem firmes em sua fé e compromisso com Deus.
A história de Salomão não é apenas um relato histórico, mas uma narrativa atemporal que ressoa em cada coração que procura compreender a verdadeira natureza da sabedoria. A busca por conhecimento e discernimento deve ser guiada por princípios éticos e espirituais, caso contrário, até mesmo os mais sábios podem se perder no labirinto da vida. Assim, a saga de Salomão continua a ser contada, não apenas como um capítulo na história de Israel, mas como uma lição perene sobre a importância de escolhas sábias, humildade diante de Deus e a busca incessante pela verdadeira sabedoria que transcende as fronteiras do tempo e espaço. O rei sábio partiu, mas seu legado vive em cada palavra de sabedoria, em cada pedra do templo e em cada coração que anseia por compreender os mistérios da vida.